Então vamos lá, dando continuidade, agora a gente vai falar um pouquinho sobre embriologia, tá? Só para a gente entender aí os passos na formação aí do sistema nervoso como um todo. E vamos falar um pouquinho de neurobiologia, mais precisamente aí de neurônio, tá? Então, com relação à embriologia do sistema nervoso, né? Todo o processo, como a gente vai ver na imagem da figura seguinte, ele se dá aí basicamente a partir da placa neural, né? Que é uma parte que é composta basicamente por ectoderma, né? E a gente sabe que o ectoderma é o folheto embrionário e primário dentro do desenvolvimento do sistema nervoso como um todo, tá? Nós temos sim aí depois um conjunto de células que são formadas ao longo desse processo de desenvolvimento embriológico, que são as células mesenquimais, que aí elas também participam do processo de formação também do sistema nervoso central. Mas aí eles dão origem principalmente as partes aí voltadas para o sistema nervoso periférico, né? O sistema nervoso central, que é o foco aqui nessa questão do desenvolvimento embriológico, está relacionado mais mesmo ao folheto embrionário ectodermo, tá? Então, todo esse processo que a gente vai ver aqui, ele vai acontecer basicamente aí entre 3 e 5 semanas de vida, tá? Então, houve lá a fecundação, a gente teve lá o processo de nidação, de desenvolvimento. Então, à medida que vai se desenvolvendo, na terceira semana, o sistema nervoso central ele começa a se formar. E em torno da quinta, ele está mais ou menos concluso, né? O restante do processo são processos de maturação, tá? Então, outras estruturas importantes dentro desse esquema é a notocorda, né? E o mesoderma, que vão induzir o ectoderma, como a gente vai ver, a promover um processo de invaginação. Esse processo de invaginação vai gerar aí as pregas neurais e a crista neural, tá? E posteriormente, após a fusão das pregas, a gente vai ter a formação do tubo neural, né? E aí sim, o tubo neural ele vai dar origem ao sistema nervoso central, né? A gente vai ver que nós temos os poros, né, os neuróporos, o rostral e o caudal, né, o anterior e o posterior, que vão dar origem aí a esse canal para desenvolvimento e diferenciação das diferentes partes do sistema nervoso central. E a crista neural, por sua vez, dá origem aí à parte do sistema nervoso periférico e as questões de revestimento, né, no caso as meninges, e componentes esqueléticos e musculares da cabeça. Então, tá aí que a gente estava falando, né? Observem aí os folhetos embrionários, né? Nós temos aí a endoderme, a ectoderme, tá? E aí na região da ectoderme, na parte mais superior, nós temos a região da placa neural, tá? Então, observem que na imagem B aconteceu um processo de invaginação, né? E aí nós tivemos a formação da goteira neural. Na formação dessa goteira neural, nós temos aqui essas duas pontas superiores, são as cristas neurais, tá? Observem que as cristas neurais, elas tendem a fazer um processo de fusão, né? Essa fusão das duas cristas neurais gera, né, por fim, o que nós chamamos aí de tubo neural, como vocês podem observar aí na imagem E, tá? Então, aí, de A até E, nós tínhamos uma imagem com um corte transversal, né? Na imagem E2, né? Tem o estágio E, em corte longitudinal mediano, já está dizendo corte, a gente consegue observar o tubo neural como um todo, né? É realmente um tubo, né? Literalmente. Então, todo o sistema nervoso central, ele vai se desenvolver dentro desse tubo. Na extremidade superior, nós temos o neuróporo anterior e na extremidade inferior,
nós temos o neuróporo ou neuroporo inferior. Então, a partir daquela fase ali que nós vimos, né, ali acontece com 3 semanas de vida, tá? A partir dali, na quarta semana, aí nós temos finalmente o processo de desenvolvimento e diferenciação das estruturas do sistema nervoso central, né? Mais especificamente aí com a formação do encéfalo, tá? Então, na quarta semana, nós temos lá a fusão das pregas neurais, tá? Como nós vimos, o fechamento do neuróporo rostral ou anterior, que é o que fica lá em cima, né, o superior, ele se fecha. E após esse fechamento, nós vamos ter a formação das chamadas vesículas primárias, tá? Ou vesículas encefálicas primárias. Essas vesículas encefálicas, elas são as estruturas que vão dar origem às partes que compõem o encéfalo e as demais estruturas do sistema nervoso central, incluindo bulbo, ponte e medula, tá? Então, nós temos uma vesícula anterior, que é o prosencéfalo, nós temos uma média, que é o mesencéfalo, e nós temos uma posterior, que é o rombencéfalo, tá? Então, são essas 3 vesículas. Só um minutinho. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá novamente. Então, nós temos aqui a anterior, que é o prosencéfalo, tá? Nós temos a média, né, que é o mesencéfalo, e nós temos a inferior, que é o rombencéfalo. Dessas 3 estruturas, apenas uma se mantém, né, como ela é do começo ao fim, que é o mesencéfalo. O mesencéfalo ele não se diferencia. O prosencéfalo e o rombencéfalo, cada um ele vai se diferenciar, vai se dividir em 2 outras vesículas, né, que são as chamadas aí de vesículas encefálicas secundárias, tá? Que é o que nós vamos ver agora. Agora não passa, peraí, acho que eu tenho que apagar para poder passar. Sério isso? E... é isso mesmo. Beleza? Então lá nós tivemos lá na quarta semana. Na quinta semana, nós temos a formação dessas vesículas encefálicas secundárias, tá? E aí, como eu tinha falado, ó, o mesencéfalo, ele não sofre nenhum tipo de divisão ou diferenciação. Ele continua a mesma vesícula, uma única vesícula, tá? Enquanto que o prosencéfalo, ele se diferencia em telencéfalo e diencéfalo, tá? E o rombencéfalo se diferencia em metencéfalo e mielencéfalo, tá? Então, agora, nós saímos de 3 vesículas primárias, tá? E agora nós temos 5 vesículas secundárias. Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo, tá? O telencéfalo ele vai dar origem, basicamente, as estruturas cerebrais em si, tá? O mielencéfalo, ele dá origem basicamente à medula, tá? O metencéfalo, ponte, bulbo, né? O mesencéfalo vai dar origem ao mesencéfalo e o diencéfalo vai dar origem às estruturas do diencéfalo. Então, tálamo, hipotálamo, epitálamo, essas estruturas todas vão derivar do diencéfalo. Então, observem aí, ó, diferenciação das estruturas. Então, nós temos 3 vesículas primárias, como a gente falou, uma anterior, uma média
e uma posterior. Essas vesículas, elas se diferenciam na quinta semana, dando origem a 5 vesículas, tá? Então, observem aí, ó, que o telencéfalo, ele dá origem aos hemisférios cerebrais, o diencéfalo ao tálamo, hipotálamo, epitálamo, tá? O mesencéfalo vai dar origem ao mesencéfalo, tá? O metencéfalo, ponte e cerebelo, e o mielencéfalo aí ao bulbo e à medula, tá? Aí, mais uma vez, né, só esqueminha para fixar. Mais uma vez aí, ó. Então, o rombencéfalo se divide em dois, o mesencéfalo continua o mesmo, e o prosencéfalo também ele se divide em dois, tá? Então, durante aquele processo de diferenciação das vesículas, tá? Nós temos o processo de curvamento. Então, como a gente viu lá na primeira estrutura do tubo neural, a gente viu que era apenas um tubo longitudinal. E à medida em que acontece o desenvolvimento e a formação dessas vesículas, nós temos a formação de curvaturas que são chamadas de flexuras, né? Então, durante o desenvolvimento do sistema nervoso central, a gente desenvolve em 3 flexuras. A primeira flexura aí, e no caso que não persiste no adulto, ela some, é a flexura cervical, tá? Então, e ela surge basicamente porque durante o processo de desenvolvimento neuropsicomotor, a gente engatinha e anda com a cabeça ereta olhando para frente, né, para engatinhar. Durante esse processo, há flexura aqui na região da medula, na transição com o bulbo. Essa é a flexura cervical. Só que à medida que a gente fica de pé, fica na posição ereta, a cervical ela também tende a atenuar essa curvatura. Então, a curvatura cervical, ela não persiste no adulto, tá? As outras duas flexuras que existem são a flexura pontina e a flexura cefálica, tá? Então, a flexura cefálica, que é a mais importante, é aquela que eu mostrei para vocês lá na primeira aula, né, onde a gente falou de introdução à anatomia, que o cérebro se desenvolve inicialmente com os hemisférios cerebrais voltados posteriormente, e apenas quando acontece a flexura cerebral é que os hemisférios eles ficam localizados, voltados para o topo da calota craniana, tá? Antes disso, eles ficam localizados com posição posterior. A flexura pontina é a que acontece aqui entre o rombencéfalo e o metencéfalo, tá? Que aí é que vai gerar aquela estrutura em que cerebelo e mesencéfalo ficam voltados mais posteriormente em relação ao eixo longitudinal da medula, do bulbo e da ponte. Então, o telencéfalo e o diencéfalo, né, eles vão originar o quê? O cérebro, tá? Os hemisférios cerebrais em si. O mesencéfalo permanece com a mesma denominação, tá? O metencéfalo origina o cerebelo e a ponte, e o mielencéfalo ele dá origem ao bulbo, tá? Então nós temos aí a origem das estruturas aí do sistema nervoso central, com base aí nos dados embriológicos, desenvolvimento embrionário. Então, quando a gente está falando do sistema nervoso central, e a estrutura central, ou o objeto central do nosso estudo aqui, sempre vai ser o neurônio, tá? Então, dentro do tecido do sistema nervoso, nós temos basicamente dois tipos celulares, né? Nós temos os neurônios e nós temos as chamadas de células da glia ou gliócitos, tá? Os neurônios são aqueles que estão relacionados a efetivamente na transmissão de informação, na comunicação e na inter-relação entre estruturas e de comando, enquanto que as células da glia são aquelas relacionadas a dar suporte, apoio e estrutura aos neurônios que executam especificamente a função. Então, aqui nós temos a estrutura geral de um neurônio. A gente sabe que a gente tem neurônio no nosso corpo de todos os tamanhos que você possa imaginar. Nós temos neurônios, inclusive, de metros, né? Neurônio que sai a nível aí de L2, L3 na coluna.
e vai para o meu pé, né? Se for um indivíduo grande, alto, a perna aí dá mais de metro tranquilamente, tá? Então, nós temos neurônios de todos os tamanhos. Então, esse neurônio ele é uma célula, né, como todas as outras, mas que tem algumas estruturas básicas que propiciam, que ele faça várias comunicações, né, com diferentes células, e dois, que ele tem uma capacidade especial para a condução do potencial de ação, ok? Então, que estruturas são essas? A gente vai observar essa imagem e a gente vê aí que ele tem um núcleo, um nucleolo, né, como esperado para as células em geral. Observem que ele possui um corpo celular. O corpo celular do neurônio é o centro de todas as suas funções metabólicas básicas, tá? Metabólicas, catabólicas e anabólicas, tá? Então, as organelas como um todo estão localizadas aí no corpo e aquilo que é produzido, ele é deslocado do corpo através aí do axônio para as regiões onde for necessário, tá? Então, o neurotransmissor, por exemplo, ele é produzido lá no corpo e ele é transportado já na forma de vesícula até as terminações sinápticas, né, como a gente vai ver. Nós temos aí nessa imagem a representação de uma célula da glia, né, que é a célula de Schwann, ou célula de Schwann, como queiram, aí existe, tem gente que chama de um jeito, tem gente que chama do outro, e cada um chama como quer no final. Então, essas células elas são responsáveis, basicamente, pela produção de uma substância isolante elétrica, né, excepcional, é o melhor isolante elétrico presente na natureza, chamado de mielina. Tá? Então, a bainha de mielina que envolve o axônio, ela é produzida por uma célula da glia chamada de célula de Schwann. Ok? Então, observem o axônio, né, dentro de sua estrutura, até chegar na sua arborização final aí, na formação das terminações axônicas. Isso aqui a gente já falou, né? Então, esses axônios dos neurônios, ali a gente viu um tipo, mas eles não necessariamente são apenas mielinizados. Nós temos tanto neurônios mielinizados quanto neurônios amielinizados, tá? Então, cada tipo, né, se é mielinizado ou se é amielinizado, se é um neurônio de fibra grossa ou de fibra fina, ele está relacionado a maior capacidade ou menor capacidade, a maior ou menor velocidade de condução de impulso nervoso. E geralmente estão associados a estímulos ou a funções diferentes. Então, por exemplo, os neurônios que estão relacionados à transmissão de estímulos nóxicos, né, de dor, de desconforto, são, no geral, neurônios amielinizados. Então, são neurônios de condução mais lenta, né? E, no geral, também possuem as suas fibras mais finas, enquanto que aqueles voltados para a percepção de sensação, como temperatura, tato, né, calor, vibração, são neurônios mielinizados e geralmente também possuem suas fibras mais grossas. Então, conduzem de forma mais rápida. Que aí, a maioria já deve ter estudado, é o que justifica, por exemplo, lá a teoria da comporta da dor de Melzato-Wall, né? E nós temos aí também, né, no caso dos axônios, os chamados botões terminais, né? Esses botões terminais são as regiões finais dos axônios, onde são ricas em vesículas sinápticas, né? Essas vesículas sinápticas são estruturas saculares que são ricas, que são cheias de neurotransmissores. Então, no momento em que o potencial de ação chega, essas vesículas elas se deslocam, se fundem à membrana da terminação axônica, liberando o seu conteúdo dentro da sinapse, né, na fenda sináptica, para que aí sim haja a formação e a realização da sinapse química. Então, observem que quando a gente fala de sinapse, e eu estou falando assim de forma mais corriqueira, porque eu sei aqui que todo mundo já sabe o que é uma sinapse, né, pela aquele questionamento que nós fizemos na primeira aula,
os neurônios, eles se permitem, né? Eles são, vamos falar assim, vamos dizer que eles são promíscuos, né? Então, eles fazem várias sinapses com várias outras células, com vários outros neurônios, tá? E em diferentes regiões. Então, eu posso ter um neurônio fazendo aí a sinapse comum, né, a corriqueira, que é lá a terminação axônica com o dendrito de outra célula, mas eu posso ter neurônios que fazem a sua sinapse diretamente no corpo de outro neurônio ou diretamente aí no axônio de outro neurônio, pode acontecer naturalmente, né? E aí em C, nós temos a representação de um neurônio efetor, que está aí fazendo aí a sua conexão, aí no caso na placa motora, né, ou placa terminal. Então, as células da glia que a gente já havia introduzido, nós temos aí basicamente três tipos, né, que são os oligodendrócitos, os astrócitos e as células da micróglia ou microgliócitos. Então, cada uma desempenha uma função específica, tá? Os oligodendrócitos eles estão mais relacionados às questões relacionadas ao metabolismo, tá? Então, eles são uma espécie de fígado, né, células hepáticas localizados no sistema nervoso central. Por quê? Eles é quem fazem o estoque de glicogênio, tá? Então, a reserva de energia, a dispensa do cérebro, por exemplo, são os astrócitos. Além disso, no geral, as células da glia, elas têm relativa capacidade de resposta imunológica e de indução de inflamação, tá? Então, a gente vai ver que tanto os astrócitos, quanto os oligodendrócitos, quanto os microgliócitos, eles têm determinada certa capacidade de modular essas respostas. Então, os astrócitos, por exemplo, eles medeiam, né, respostas imunológicas no cérebro, principalmente através da secreção de citocinas, que a gente sabe que são agentes que atuam no processo inflamatório, seja para aumentar a inflamação, seja para diminuir a inflamação. Aí vai depender do tipo de citocina. Participam do processo de cicatrização, então são importantes aí num pós-lesão neurológica, né? E eles participam como defesa na região da barreira, de barreiras encefálicas, né? Mais especificamente na região da barreira hematoencefálica. Os oligodendrócitos, né, e as células de Schwann, dentro da mesma categoria, eles são os responsáveis por produzir a baía de mielina. As células de Schwann são as que produzem no sistema nervoso periférico. E os oligodendrócitos são aquelas que produzem no sistema nervoso central. Tá? Então, a baía de mielina, como a gente já adiantou, eles são isolantes elétricos. Tá? Essas células também servem como células de sustentação. Então, elas funcionam como uma espécie de tecido conjuntivo do sistema nervoso. Tá? Então, elas vão dar estrutura, vão dar sustentação para os neurônios, vão dar formato para o sistema nervoso central. E as células da micróglia, né? E aí sim, essas células são espécies de células apresentadoras de antígeno, né? Que a gente tem aí basicamente em todo o corpo algum tipo de célula dessa, que são, em sua maioria, macrófagos diferenciados, né? Então, os microgliócitos são espécies de macrófagos, tanto é que elas têm função fagocítica, né? Então, eles quebram, eles lisam agentes invasores ou até mesmo células neuronais que estejam mortas, né? Que precisem, que sofreram apoptose, que precisam ser retiradas daquele local. Elas também liberam citocinas e interleucinas, que ativam os astrócitos. Então, os microgliócitos são importantíssimos, né? Observe que elas ativam a ação de outras células, né? No caso dos astrócitos, que estão relacionados, por exemplo, ao processo de cicatrização. Tá? Eles regulam aí e efetuam respostas imunológicas no sistema nervoso central e atuam diretamente nos processos de regeneração do sistema nervoso central. Tá? Então, essas células, tanto os microgliócitos quanto os astrócitos, eles têm sido muito relacionados aí às questões de neuroplasticidade, né? Que no tempo que eu estudava ainda era uma dúvida e que agora já é uma certeza.
né? E aí, por isso também que os nossos trabalhos como fisioterapeuta, eles dão resultado nos pacientes neurológicos. Então, mas tudo isso que a gente discutiu até agora, né, de neurônio, de estrutura, ele serve basicamente para conduzir uma informação, né? E essa informação, ela é conduzida na forma básica ou na conformação básica de potencial de ação, tá? Então, o que é esse potencial de ação? O potencial de ação, ele nada mais é do que uma oscilação do potencial de membrana, que se dá ali de forma momentânea, né? Em milissegundos, tá? E essa alteração na condução, ela produz alterações na permeabilidade da membrana das células, de tal forma que permite a propagação dessa corrente, que é uma corrente elétrica, na verdade, ao longo da célula para que seja conduzida às outras e, assim, ativar respostas à distância, tá? Para que isso aconteça, a gente vai ter aí diversas estruturas que participam, né? E aí, especificamente ou especialmente, nós temos aí diversos canais iônicos. Então, nós temos canais iônicos que ficam sempre abertos, ou seja, estão lá abertos e não se fecham. Então, nós temos canais de vazamento de potássio, canais de vazamento de sódio, tá? Que estão lá abertos. Lembrando, né? Todo mundo deve lembrar, da concentração básica aí de íons sódio e potássio na célula. Vamos lá, cadê? Vamos participar. Onde é que tem mais sódio, dentro ou fora? Onde é que tem mais potássio, dentro ou fora? Beleza, Leonardo. A gente tem mais sódio fora e mais potássio dentro da célula, tá? Então, dentro dos processos básicos de difusão, né, nós vamos ter sempre uma tendência de entrada de sódio e de saída de potássio, tá? Então, os canais de vazamento de sódio servem basicamente para que o sódio entre de forma livre, e os canais de vazamento de potássio servem basicamente para que o potássio saia da célula de forma livre. Outra estrutura aí importantíssima é a bomba de sódio e potássio, e aí ela vai ter importância fundamental, principalmente quando a gente for falar das fases do potencial de ação, na fase de repolarização, né? A bomba de sódio e potássio é importante tanto para a manutenção do potencial de repouso, quanto para o retorno dos valores normais do potencial de repouso, para sair lá do período refratário relativo ou do período de hiperpolarização e voltar logo para a fase excitável do neurônio para que ele consiga responder a um outro estímulo. E nós temos os canais dependentes de voltagem. Canal dependente de voltagem, aqui nos potenciais de ação neuronais, a gente tem basicamente dois, que são os canais de sódio voltagem independentes e os canais de potássio voltagem independentes. Os canais de sódio voltagem independentes são canais iônicos que possuem duas comportas. Uma comporta de ativação que fica no meio extracelular e uma comporta de inativação que fica no meio intracelular. Já os canais de potássio voltagem independente só possuem uma comporta que fica localizado no meio extracelular, né? É só a comporta de ativação. Então, em termos de estrutura e de entendimento do funcionamento do canal, o canal de sódio ele é um pouco mais complexo, tá? Então, mas observem que esses canais aqui especificamente, eles são dependentes de voltagem. Então, eles necessitam de um abalo inicial do potencial de membrana para que a voltagem seja alterada e aí sim o potencial de ação ele seja deflagrado através da abertura inicialmente dos canais de sódio, voltagem independentes, e repolarize posteriormente por ação principalmente da abertura dos canais de potássio, voltagem independentes, que tem uma abertura mais lenta. E nós temos ainda aí, dentro desse processo básico potencial de ação, que são os canais dependentes de ligante. Quando nós falamos de sistema nervoso central, nós temos diversos, né? Eu vou falar aqui do mais simples, para que a gente entenda que todo mundo estudou, e aí, ao meu ver, acho que fisioterapeuta tem que
entender bem disso e tem que compreender bem, que é justamente a sinapse do neurônio com a célula muscular esquelética, né? Então, lá na célula muscular esquelética, na fibra muscular esquelética, nós temos um canal iônico, que depende de ligante, que é um canal de sódio, tá? Então, o receptor nicotínico de acetilcolina presente na placa motora, no momento da sinapse, que é ativado quando a acetilcolina se liga a ele, é um canal de sódio. Então, no momento em que a acetilcolina se liga, ela abre o canal e o sódio ele consegue se difundir livremente para dentro da membrana, gerando o abalo, né, inicial para gerar o potencial de ação, que posteriormente induz o potencial de ação deflagrado por abertura do canal de sódio voltagem independente. Então, nós temos aí canais dependentes de voltagem, né? Então, no geral, são proteínas integrais, né, que atravessam a membrana. Eles dependem de uma voltagem específica. Essa voltagem específica, no caso dos neurônios, geralmente é o limiar, né? Então, por que o neurônio ele tem que ser estimulado em pelo menos 20 milivolts, né? Porque essa diferença de 20 milivolts de estímulo é o que vai gerar o suficiente para que o canal ele seja aberto, ele saia da sua conformação inativa para a sua conformação ativa, o íon consiga permear e assim a voltagem, o potencial de membrana ele consegue ser modificado e se transforma num potencial de ação, tá? E aí nesse caso aqui nós estamos falando de canais que têm especificidade, né? Seja para o sódio ou seja para o potássio. Então observem aí, nós temos uma representação do potencial de ação. Então, observem em A, nós estamos partindo do repouso. Observem que os canais de sódio estão todos fechados, né? Os canais de sódio voltagem independente estão fechados. Nós temos apenas canais de vazamento de potássio, tá? Que estão abertos aí. E a bomba de sódio e potássio que está lá atuando, jogando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, né? Mantendo lá aquela questão da carga negativa sempre no interior da célula para manter o potencial de repouso. A partir do momento que chega o estímulo e que há um abalo inicial aí do potencial de membrana, que seja um estímulo limiar, ou seja, um estímulo suficiente para ativar a abertura dos canais de sódio, os canais de sódio voltagem independentes saem da conformação inativa e passam para a conformação ativa. A partir do momento em que isso acontece, o sódio ele começa a entrar para dentro da célula, fazendo com que a carga no interior, que era negativa, se torne cada vez mais positiva, até atingir um pico, né? Essa fase do início do processo de inversão da polaridade até o topo é chamado de despolarização. Posteriormente, ao atingir o pico, né, esse pico, na verdade, é o limiar para a abertura dos canais de potássio, voltagem independentes. Então, os canais de sódio, voltagem independente, se fecham nessa voltagem e os canais de potássio, voltagem independentes, se abrem. Quando isso acontece, o potássio que está mais concentrado no interior da célula, ele começa a sair de forma livre, fazendo com que a carga no interior da célula fique gradativamente mais negativa. Por isso que nós temos o declive da curva, como a gente observa nessa fase de repolarização. Associada a isso, nós temos a bomba de sódio e potássio, né, que é uma bomba eletrogênica, porque ela sempre vai deixar uma carga negativa adicional no interior da célula. E isso vai fazendo com que vá retornando até os níveis de potencial de membrana novamente, como a gente observa aí, atingindo novamente o potencial de repouso. Aí nós temos as conformações do canal de sódio, né? Então, observe, ele está fechado em repouso, né? Aberto no processo de repolarização, e ele está inativado durante o processo de repolarização. Isso aí é o que justifica a gente ter o chamado período refratário relativo e período refratário absoluto.
Não sei se vocês lembram da fisiologia. Período refratário absoluto é aquele que diz que, independente da intensidade do estímulo, eu não consigo gerar um novo potencial de ação. Por que eu não consigo gerar? Porque eu não tenho canal de sódio disponível para realizar o processo de abertura para que aconteça a despolarização. Tá? E aí eu não tenho como gerar outro potencial de ação. E o período refratário relativo é aquele que diz que, a depender da intensidade do estímulo, ou melhor, se o estímulo ele for forte o suficiente, né, eu consigo abrir canais de sódio e consigo gerar um novo potencial de ação. Tá? Então, a importância do canal de sódio dentro dessas sinalizações no sistema nervoso. Então, esse potencial de ação, naturalmente, ele vai se propagar, né, pela célula neuronal. Essa propagação, ela vai se dar ao longo do neurônio, né, e vai se dar também de um neurônio para outro neurônio. De um neurônio para outro neurônio, essa propagação ela pode acontecer tanto por sinapse química quanto por sinapse elétrica, tá? Sinapse química, vocês já estão aí familiarizados, né? A gente precisa ter um neurotransmissor que é liberado aí da vesícula sináptica, na fenda sináptica, o neurotransmissor se liga ao receptor, gerando uma resposta que geralmente é uma abertura de canal, e essa abertura de canal ela induz um potencial de ação que vai se propagar pela célula pós-sináptica, tá? Quando a gente fala de sinapse elétrica, a gente não tem aquele espaço virtual que a gente diz que existe em uma sinapse química. O que nós temos são células com membranas plasmáticas entrelaçadas, tá? Então, são células que dividem, inclusive, canais iônicos. Então, eu tenho um canal de sódio, por exemplo, que ele sai do interior de uma célula e vai para o interior da outra. Então, quando o potencial de ação ele se propaga de uma célula, ele já emenda a sua propagação na célula seguinte, sem depender ou sem necessitar necessariamente de, de, de um neurotransmissor para fazer essa condução. Esse tipo de neurônio, né, esse tipo de sinapse elétrica, a gente tem ela nas células do epidídimo, né, no caso aí dos homens, né, lá nos testículos. A gente tem sinapses elétricas também nas fibras de condução cardíacas, e nós temos várias estruturas cerebrais que fazem a transmissão de potencial de ação através de sinapses elétricas, né? A exemplo aí das regiões do hipocampo, tá? Que atuam bastante com essas sinapses elétricas. Então, nós temos alguns fatores que vão interferir na velocidade ou na forma como esse estímulo vai ser conduzido. Os principais fatores que nós temos são o calibre do axônio, ou seja, se ele é mais grosso ou se ele é mais fino, né? Então, se ele for mais grosso, vai ser mais fácil a propagação do potencial de ação. E o outro fator que nós temos é se ele é mielinizado ou se ele é desmielinizado. E aí, quando a gente fala de mielinizado ou desmielinizado, a gente naturalmente vai falar de tipo de condução. Tá? Então, condução de potencial de ação, nós temos dois tipos. Nós temos a chamada condução saltatória e nós temos a chamada condução linear. Vou ver aqui, aqui mesmo, pronto. Tá? Então, observem ó, que o potencial de ação ele vai se propagar aí por todo o neurônio, tá? Por todo o neurônio. Se ele for mielinizado, ele vai percorrer o axônio que é revestido por mielina. Se ele for não mielinizado, ele vai percorrer o axônio que não é revestido por mielina. E a diferença vai ser a velocidade de condução. Tá? Os neurônios mielinizados, eles conduzem o potencial de ação com maior velocidade, porque a condução ela é dita como do tipo saltatória. Enquanto que a condução por neurônios desmielinizados ou amielinizados, como queiram chamar, é uma condução mais lenta. Por quê? Porque ela vai ser uma condução que acontece de ponto a ponto, como está mostrando a imagem que vocês estão vendo aí, tá? À esquerda de vocês, desculpa. Então, observem que vai ser de ponto a ponto. Então, eu saio aqui do tempo zero,
vou para o tempo de 1 milissegundo, 2 milissegundos, 3 milissegundos. Então, o deslocamento ele é ponto a ponto. Quando a gente fala de condução saltatória, é porque o potencial de ação ele é transferido em forma de saltos. Então, a gente falou que a bainha de mielina ela é um excelente isolante elétrico. Tá? Então, esse termo ou essa função de isolamento elétrico, ela vai ser importante justamente para que aconteça essa condução. Porque onde há mielina, não há troca iônica, olha só. Não há alteração da carga elétrica. Então, o potencial de ação ele vai ser propagado apenas nas regiões nas regiões do nódo de Ranvier, tá? Que é justamente a região onde não tem mielina. A região onde tem mielina é chamada de região internódo e a região onde não tem mielina é chamada de nódo de Ranvier. Então, observe a diferença ó, de tempo zero e depois em 1 milissegundo a diferença que foi aí no tempo ou no percurso que esse potencial de ação percorreu. A sinapse elétrica, a gente já tinha falado, né, na retina, no miocárdio, no hipocampo. Então, observem o que a gente havia discutido. Observem a presença dessas estruturas, são chamadas de junções do tipo gap. Essas junções, elas são canais iônicos, elas são altamente permeáveis a íons, tá? Então, o potencial de ação que se propaga da célula A, ela pode se propagar para a célula B, assim como, e aqui é o interessante, a condução do potencial de ação ele também pode acontecer no sentido inverso. O que jamais vai acontecer, por exemplo, numa sinapse motora, né? Então, o músculo ele não vai mandar informação de volta ou vai mandar um potencial de ação de volta para o neurônio. Desculpa. Por quê? Porque na sinapse química, o potencial de ação ele sempre acontece da célula pré-sináptica para a célula pós-sináptica. Já que na sinapse do tipo elétrica, o potencial de ação ele pode acontecer nos dois sentidos, tá? Tanto da pré quanto da pós, né? Quanto da pós como para pré. Que, na verdade, nem tem esse tipo de nomenclatura porque não tem sinapse aí. A sinapse química, né? Esse aqui a gente já está cansado de saber. Isso eu mostrando a estrutura. Nós temos as vesículas sinápticas. Tá? A gente precisa ter um neurotransmissor. As células elas precisam ter uma região de contato, né? Um contato virtual, não é um contato físico, real. Existe um espaço muito estreito, muito tênue entre a célula pré-sináptica e a célula pós-sináptica. Aí só mostrando mais uma vez, observem aí uma sinapse do sistema nervoso central, observe que nós temos inclusive a interrelação com a célula da glia ali presente, tá? Então as sinapses químicas, elas são muito mais complexas, porque a gama de neurotransmissores envolvidos ou de vias que podem estar relacionadas são inúmeras, né? Então, o neurotransmissor liberado pela célula pré-sináptica, ele pode, inclusive, se ligar ao receptor na própria célula pré-sináptica e alterar o tipo ou o comando da resposta. Então, para tentar compensar a questão da velocidade mais lenta na sinapse química, tá? O corpo ele desenvolveu alguns artifícios. Né? O primeiro deles é que nas sinapses químicas, dificilmente uma célula se comunica com apenas uma outra célula. Né? Geralmente ela faz sinapse com várias outras. Além disso, ó, vejam só, um movimento de piscar de olhos leva aproximadamente 180 milissegundos, portanto, parecido com a sinapse química. Com isso, observo que uma sinapse tão rápida quanto a elétrica não se ajusta ao movimento, que é limitado pelo músculo. Portanto, uma menor velocidade da sinapse química, neste caso, não faz a diferença. Tá?
a sinapse elétrica é muito mais rápida do que a sinapse do tipo química. E a gente não teria necessidade de ter sinapses elétricas para movimentos musculares, porque não ia gerar nenhum tipo de incremento ou de alteração para esse tipo de movimentação. Beleza, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Vamos lá. Por E aí, enquanto, Ricardo? não. Tranquilo? Tranquilo. Bastante conteúdo para revisar depois. Para o quê? Bastante conteúdo para revisar depois. E assim, pessoal, a recomendação que eu dou para vocês é vejam com bastante cuidado essa questão de neurobiologia, tá? Pega o livro de fisiologia aí do Guyton, pega lá aqueles capítulos iniciais e dá uma olhadinha naquilo, porque faz diferença. Se você entender aquilo que tem lá, qualquer conteúdo para você, você acaba absorvendo de forma mais rápida, porque o básico você já tem incutido. Dúvidas? Natália Cardoso?